Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao curso de R para Finanças Quantitativas do Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e quando você entra no site outspokenmarketing.com você pode entrar, conferir o conteúdo do curso de R. Lá tem todas as aulas, nós estamos agora na aula 3 e você pode baixar todos os arquivos, exemplos, o material de apoio aqui no site, beleza pessoal? Vamos então, bora pro RStudio. Na aula de hoje eu vou falar para vocês como vocês podem tratar os valores que nós chamamos de ENEIs ou missings no R, que é quando falta alguma informação que você queria na sua base de dados. Eventualmente, dependendo do tipo de carregamento que você pode fazer de base, o valor pode estar vazio e aí o R pode colocar no seu lugar um missing, né? Tá faltando aquele valor, ele coloca um ENEI. E também vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar com os vetores de caracteres ou strings. Então, lembrando, vamos construir o nosso famoso vetor x. E esse vetor x, ele vai receber os meus valores de 1 até 3 e um ENEI. Aqui, propositalmente, eu estou colocando o valor. Você vai ver que o que muda... Agora eu vou ter a minha sequência de 1 a 3 e o valor aqui de ENEI. Como eu automaticamente identifico que eu tenho um ENEI numa base de dados muito grande? Certo? Eu posso usar uma função que é chamada de isENEI. Então, de uma forma muito simples, você pode conferir até com aqui a ajuda do R que o ENEI é uma constante lógica na qual indica que eu tenho um valor faltante. E quando eu faço isENEI e coloco o nosso vetor x, ele vai me retornar um vetor lógico, onde nós temos falso para as 3 primeiras posições, 1, 2, 3, e ele retorna aqui verdadeiro para a posição 4, onde eu tinha o ENEI. Ok, se o seu vetor é muito longo, você não vai conseguir visualizar tudo aqui na tela, então você pode contar a quantidade de ENEIs que você tem. Lembra que a gente viu na primeira aula a função soma? Então você pode simplesmente fazer aqui uma soma dos resultados que eu tenho para a função isENEI. E o que isso vai retornar para a gente? Que naquele seu vetor de 4 posições você tem uma que é um ENEI. Ah, beleza, Leandro. Eu quero então remover os dados na quais estão faltantes. Eu quero remover esse ENEIs. Muito simples. Você pode então reposicionar o seu vetor x com a função ENEI.omit daquele mesmo vetor x. Então, repara aqui no ambiente eu tenho o nosso vetor que é composto de 4 posições de 1, 2, 3 e o ENEI. Quando eu executar essa linha de comando aqui, ENEI.omit, ele vai virar um vetor atômico que eu vou abordar nas aulas futuras e aquele ENEI removido. Beleza, pessoal? E o vetor de caracteres também muito simples. Eu posso aqui, simplesmente usando aquela função C, criar um vetor de texto. Então, por exemplo, vou criar aqui um com 2 elementos, 1 e 2, mostrando como é aquele x. Ao invés dos números, agora eu tenho também texto. O R possui uma flexibilidade muito grande também para trabalhar com esse tipo de elemento. Ponto. Como eu acesso uma posição específica dentro do vetor? Porque, como vocês notaram, eu tenho aqui 2 elementos dentro desse vetor, como a gente pode ver com a função length que a gente aprendeu nas aulas anteriores, ok? Então, lembrando que o R é indexado em 1, ou seja, a primeira posição do vetor é 1. Então, como que eu acesso uma posição específica? Eu coloco o nome do meu vetor, no caso x, abro aqui o colchetes e coloco o número da posição 1. Ele vai me retornar aquele elemento 1 e, obviamente, seguindo a lógica, eu posso fazer aqui 2. Essa tipo de atitude que a gente está fazendo aqui, a gente chama de interação com vetores. Ela é extremamente relevante quando a gente está desenvolvendo os modelos. E aí, naturalmente, como qualquer coisa no R, você pode atribuir aquele valor da posição 1, por exemplo, de x, tá? Em qualquer outra variável que você crie. Então, por exemplo, criei aqui uma variável que chama pos1 e ele recebe o valor que eu tenho ali na posição 1 de x. Poderia ser também pos1 chamando de valor 2 aqui, ele altera o valor para 2. Outra coisa que você pode fazer com vetores de caracteres, com as strings, é usar a chamada função paste. Então, uma das diversas aplicações dessa função paste é a seguinte:
Quando você começa a escrever aqui, ele vai te dar a informação de que essa função ela vai concatenar vetores depois de convertidos para o formato de caractere para string, certo? Então, eu quero usar a função paste para pegar aquele meu vetor x criado ali em cima e eu vou acrescentar um novo valor que eu vou chamar de 3. E um outro argumento que a gente tem que passar para a função paste é o que eles vão ser separados. No caso, eu não quero separar por nada, eu coloco só aspas duplas. Quando eu executo aquele nosso comando da string, eu vejo que agora eu tenho um vetor ali com 3 posições e eu tenho o elemento 3 adicionado. Beleza, pessoal? Dá aquele like aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, recomende aos seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.